Olá, nesse vídeo nós vamos estar trabalhando com o problema do caixeiro viajante. Para isso eu vou estar adotando a formulação, né, proposta aqui no artigo do Miller. Como vocês podem ver, é um artigo referência na área, né, 452 citações. Então vamos lá. A gente pode escrever o problema do caixeiro viajante da seguinte forma. Imagina que a gente tem um vendedor, né, que ele deve visitar N cidades. Ele parte de uma cidade base, suponhamos que seja aqui, e ele deve visitar cada uma das outras cidades uma única vez e depois retornar para essa cidade base, né? E aí a pergunta é, qual a ordem das visitas que minimiza essa distância total percorrida, tá? Esse aqui é o modelo proposto lá no artigo do Miller, né? Onde a gente vai ter que então x e j, que são as variáveis de decisão. X e j vai ser 1 se o caixeiro viajante ele vai da cidade, por exemplo, 1 para a cidade 2, não, de I para J, tá? Se não, essa variável vai ser 0. Então, variável binária, né? E J aqui a gente vai ter N cidades, né? E esses dois índices aqui. Na função objetivo, então, a gente quer minimizar, né, a distância total percorrida. A gente tem o C e J aqui representando a distância percorrida da cidade I para a cidade J. Então, a gente vai ter essas várias distâncias. Na cidade 1, por exemplo, cidade 2 tem uma distância, da 1 para 3 tem outra distância. E o X e J aqui é a variável binária, né? Então, a gente só vai considerar se ele for dessa cidade para outra cidade, tá? O I, então, ele vai variar de 1 a N cidades, o J de 1 a N cidades, e o I diferente de J, porque não faz sentido, por exemplo, ir da cidade 1 para a cidade 1, tá? Aqui a primeira restrição, o fluxo de entrada. Então, o vendedor ele procede da cidade I para a cidade J se essa variável for igual a 1, né? Então, por exemplo, suponhamos que a gente pegue aqui o J, fixe o J em 1. Então, aqui não pode ser 1, porque o I tem que ser diferente de J. Então, como ele vai de I para J, ele está indo de 2 para 1, é de 3 para 1, é de 4 para 1, da cidade 5 para a cidade 1, né? Se não, vai ser tudo igual a 0. Ou, se o J varia para 2, por exemplo, ele está indo de 1 para 2, é de 3 para 2, então, eu estou partindo da cidade I e indo para a cidade J, tá? O fluxo de entrada. E aqui o fluxo de saída é mais ou menos a mesma coisa, mas, na verdade, é o seguinte, eu vou, por exemplo, fixar o I em 1, né? Então, eu estou em 1 e estou retornando, por exemplo, se o J for 1, por exemplo, J for 2, eu estou retornando para a cidade 1, eu estou saindo de 2 retornando para 1, eu estou saindo de 3 retornando para 1, se o I for, sei lá, 5, eu estou saindo de 1 e retornando para 5, saindo de 2 retornando para 5, né? Então, o vendedor ele retorna da cidade J para a cidade I, se somente se essa variável for 1, né? E aqui é uma restrição para eliminação de subrrotas, tá? Então, a gente vai ter aqui duas variáveis auxiliares, tá? E eu vou estar explicando isso aqui no próximo slide rapidinho, mas, então, aqui eu só colocamos aqui as restrições de sinais, né? Então, aqui a xj é uma variável binária, 0 ou 1, o I variando de 1 a N, J de 1 a N, diferente de J, e o U, uma variável, né, auxiliar aí, e o I vai estar variando de 1 a N também. Então, essa restrição aqui para eliminar subrrotas, de uma forma simples, vamos pegar aqui, olha. Então, a gente, suponhamos que a gente esteja saindo da cidade 1 e indo para a cidade 8, né? Então, a gente vai avaliar se é possível ou não, tá? E essa subrrota é justamente tentar eliminar isso aqui que a gente fez, olha. Suponhamos que a gente tenha 10 cidades, então a gente não vai sair, por exemplo, da 1 para 8, da 8 para 5 e da 5 já retornar para 1, né? A gente tem que visitar todas as outras antes de retornar para a cidade base, considerando que nesse caso aqui, se a cidade base fosse 1. Então imagine o seguinte, olha, a gente está saindo da cidade 1 indo para 8, vamos ver se é possível, né? Então o I, né? Considerando que a cidade vai ser 1, né? Então vai ser 1, aqui o J, vamos supor que é 8, vai ser, né? Então aqui, ó, 1 menos 8 vai dar menos 7, mais o número de cidade que é 10 vezes o X e J, ele pode ser 1 ou 0, tá? Então, será que ele pode ser 1? Vamos ver se isso aqui vai ser verdade. Se for 1, olha só quanto que vai dar. Vai dar menos 7 mais 10, que é 3, 3 é menor ou igual a 9. Então, é verdade. Então, ele pode ser 1. E ele pode ser 0 também, ó. Se for 0, vai dar menos 7 é menor ou igual a 9, que é verdade também. Então, ele pode sair da cidade 1 e ir para a cidade 8, tá? Se a gente analisar aqui, ó, saindo do nó
5 e indo para o 1, esse arco aqui, olha, então o I, né, seria 5 menos 1, tá? O N é 10 cidades, né? Poderia ser 1, quer dizer, poderia sair da cidade 5 e voltar para 1? Então, olha só, por essa restrição aqui a gente vê que vai dar, olha, 5 menos 1 vai dar 4, 10. Então, olha só, 4, se aqui for 1, vai ficar 14 é menor ou igual a 9? Não é verdade. Então, ele não iria, ele iria eliminar essa possibilidade aqui de subrota, tá? Aqui, olha, eu tinha mencionado já esse vídeo aqui do matemático Rogério Martins, que ele faz uma introdução do problema do caixeiro viajante de uma forma bem didática, sugiro vocês darem uma olhada, e tem esses outros 2 vídeos aqui também que explicam essas restrições com mais detalhes, né? Se eu tiver pecado na explicação, sugiro vocês darem uma olhada nesse site, nesses links depois, tá? Então vamos passar aqui então para o modelo. Olha só, eu vou criar então, né, botão direito, novo, vou criar um novo modelo, vou chamar aqui de aula 12, tá? Aqui nós tínhamos feito já o pré-processamento na aula 10, tá? Então eu vou copiar tudo que a gente fez na aula 10, para a gente não perder tempo aqui, que é onde a gente gerou as instâncias para o nosso problema aqui do caixeiro viajante, tá? Então eu vou considerar aqui inicialmente só 4 cidades, só para a gente ter como analisar aqui mais, né, mais fácil. Isso aqui foi, né, vou pôr aqui um comentário, foi o pré-processamento que a gente fez na aula 10, tá? Então, qualquer coisa vocês podem voltar no vídeo lá para dar uma analisada. Foi onde a gente gerou as coordenadas, depois calculou a distância de cada cidade, né? A primeira coisa que a gente vai fazer, vou colocar o modelo aqui, deixar ele aqui embaixo para depois eu não esquecer. Então aqui a gente tem o modelo, né? Vou declarar as variáveis de decisão. Então, variáveis de decisão, que vai ser, né, devar. A gente tem aqui uma variável booleana, que é, em vez de usar x, como a gente já usou x no pré-processamento, vou chamar ela de rota, tá bom? Então, rota cidades, e aqui uma outra variável, que é, né, maior ou igual a 0 também, que é a variável u, que é a variável as variáveis auxiliares, que a gente vai colocar aqui para iluminar as subrotas, tá? O próximo passo aqui, então, é declarar a função objetivo. Então, função objetivo, né, onde a gente vai minimize, a gente vai ter aqui, olha, o somatório, tá vendo, do i indo de 1 a n, j de 1 a n, né, com i diferente de j. Então, olha só, i em cidades, j em cidades, e aqui a gente pode aplicar já um filtro nos parâmetros formais, que é i diferente de j, tá? E aqui nós vamos, né, pegar as distância de i, j, que a gente já tinha declarado lá no pré-processamento, vezes a rota, que é como se fosse o x ali do modelo, né, que a gente acabou de criar, i, j, tá bom? Então, já declaramos nossa função objetivo. Só para exemplificar mesmo, se a gente quiser usar o recurso que a gente aprendeu na aula anterior, que são as expressão, a gente pode, né, em vez de colocar isso aqui, a gente pode criar uma expressão, aqui ó, THexpress, float, vou chamar essa expressão aqui de, sei lá, de caminho, só para não ficar igual. E aqui eu vou copiar o que a gente acabou de fazer aqui na função objetiva. Então, caminho, vou colar lá. E aqui eu posso, em vez de digitar aqui, eu posso só chamar aqui, minimizar o caminho, tá bom? Então, só para aplicar mesmo o que a gente viu no vídeo anterior, no vídeo aula 11. Aqui agora nós vamos declarar as restrições. E aí, então, subject, chaves. Nossa primeira restrição, vou usar rótulo aqui também, flowin, só para aplicar também o que a gente viu no tutorial anterior, tá? Então, vou colocar um rótulo aqui nas restrições. A primeira restrição, então, como a gente, deixa eu puxar o modelo aqui, ó. Nossa primeira restrição, vou deixar aqui, essa daqui, ó, a gente vai ter para todo i, não, para todo j, né, em cidades. Aqui também já pode colocar um parâmetro formal que é i diferente de j, né? Eu vou fazer um somatório, i
em cidades. Vou colocar aqui esse filtro, tá? Pode ser aqui mesmo, tanto faz. Vou aqui, tanto faz. Vai ser rota I. J tem que ser igual a 1, tá? E aqui a segunda restrição, então, vou chamar de flow out, para todo I em cidades, nós vamos somar J em cidades com I diferente de J, nós temos as rota e J igual a 1, tá? E a última restrição, vamos colocar aqui, também a gente acabou de declarar essa restrição. A última restrição aqui, nós vamos ter, vou chamar ela aqui de eliminar subrota, tá? Eliminar subrotas, 2 pontos, é só um rótulo isso aí, para todo I em cidades. Então, eu estou aqui, tá vendo? I vai de 2 a N, J de 2 a N, I diferente de J. Então, I em cidades, J em cidades. Agora vamos aplicar aqui um filtro no range dos parâmetros formais aqui, né, que é o I tem que ser maior do que 1, I, J tem que ser maior do que 1, né, porque ela é de 2 a N, né, e I diferente de J, tá? Então aqui, ó, vai variar de 1, né, cidades vai de 1 a N, então ele vai de 1 a N cidades, só que se I é maior do que 1, J é maior do que 1, enfim, então já declaramos isso aqui. A gente vai fazer agora o somatório, não é somatório não, né? É o I menos o J mais N vezes o X ali, a gente deu o nome de rota I J, tem que ser menor ou igual a N menos 1, tá? Aqui pus errado de novo, cidades, menos 1. Bom, então nosso modelo está pronto. A gente já pode rodar ele aqui, tá? Eu coloquei aqui 4 cidades só para a gente analisar. Então eu vou criar aqui uma configuração de execução, novo, configuração de execução, vou chamar de aula 12 e vou pegar isso aqui. Eu vou rodar aqui agora aula 12. Então vamos ver. Então, olha só, já deu os resultados, né? Aqui, olha, a gente poderia também colocar um pós-processamento para exibir os resultados, mas se a gente pegar aqui a variável rota, que são as variáveis de decisão, a gente já consegue analisar aqui o que aconteceu. Então, olha só, de 1 para 1 foi 0, né? Então quer dizer que ele não foi da cidade 1 para a cidade 1, né? Ele foi da cidade 1 para a cidade 2, está 1, então quer dizer que ele foi da cidade 1 para a cidade 2, depois ele foi da cidade 2 para a cidade 4, depois da cidade 4 ele foi para 3 e depois da 3 ele retornou para 1, tá? Então essa foi a solução desse modelo aqui, tá? Uma outra coisa interessante aqui, olha, eu vou aumentar agora o número de cidades para a gente ver as estatísticas. Então ele gastou 52.944 iterações até ele chegar no resultado ótimo, que seria, por exemplo, 509 quilômetros, tá? Então um abraço, até a próxima.